Bem, nessa disciplina, Introdução ao Serviço Social, nós vamos dando continuidade à nossa ementa. Hoje é Projeto Ético Polisserviço Social, Áreas de Campo de Atuação, parte 1. Então, nós vamos esmiuçar aqui nesse momento, em detalhes, acerca do nosso projeto ético-político, né, da nossa profissão de serviço social. Então, vamos saber o que é esse projeto realmente ético que a gente vem discutindo aí nas aulas anteriores, mas agora nós vamos aprofundar mais especificamente para que o entendimento venha a fluir ainda mais. Então, o termo projeto ético, político, profissional, ele significa exatamente o quê? Ele significa uma projeção coletiva que envolve sujeitos individuais, que somos nós, categoria, somos nós, profissionais e também os sujeitos coletivos. E isso aí dá um contexto da ideia de projeto. Projeto é quando você faz para alguém, né, para uma coletividade, em torno de uma determinada valoração ética. Então, dentro dessa perspectiva coletiva, nós temos aí valores éticos, daí o termo ético. Está vinculada intimamente com um projeto direcionado à sociedade, ou seja, projetos societários. Daí vem o termo político. Por quê? Porque esse projeto ele é desencadeado para uma sociedade. Por isso, então, chamamos de projeto societário. E quais são os nossos compromissos aí? Compromisso do profissional de serviço social em todo o contexto brasileiro com a classe trabalhadora e com os processos emancipatórios dessa classe trabalhadora. Então, a perspectiva é trabalhar de forma crítica a direção ética e política da profissão, na perspectiva emancipatória da classe trabalhadora, para que tenhamos uma sociedade igualitária. Então, esse é o nosso compromisso das assistentes sociais brasileiras, né? Então, é uma resposta que a gente precisa das requisições sociais bem como observando todas as finalidades, né, os objetivos, os valores e princípios com direção ética e política da nossa profissão. Então, nosso compromisso é com a classe trabalhadora. E a orientação da profissão? A orientação aí da nossa profissão é que nós somos um projeto, e estamos em um processo histórico de construção. O nosso projeto ético-político ele está em construção coletiva e sob a direção de que entidades? Quais são as entidades que orientam, né, que abrem um debate e por isso esse debate está sempre em construção? É o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Regional de Serviço Social, a ABEPS. O que é a ABEPS? É a Associação Brasileira de Pesquisa em Serviço Social. E o ENES, o que é o ENES? É a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social. Toda essa construção aí é coletiva, né, de todas essas entidades que compõem a categoria. Então, quem é que explica essa orientação da profissão? Justamente, ele é explicitado pelo nosso Código de Ética Profissional, pela nossa Lei de Regulamentação da Profissão e pelas diretrizes curriculares aprovadas pela ABEPS em 1996. Então, esses 3 eixos aí, eles contêm a dimensão do projeto ético-político. Então, isso mesmo dá um embasamento para que nós sejamos um diferencial na nossa profissão. De que forma? No próprio nosso cotidiano, nós profissionais devemos promover estratégias técnico-políticas nos diversos espaços socioocupacionais ou socioinstitucionais em que nós estivermos. E aí, em todos esses espaços em que nós estivermos, nós temos que observar os princípios da profissão. E antes de adentrarmos os princípios da profissão de forma bem mais assim detalhada, é bom que se entenda o que é um princípio.
O princípio, ele constitui direitos e deveres do assistente social. Então, um princípio, a diretriz desse princípio, ele compõe aí, ele constitui direitos e deveres do assistente social. Com base em quê? Com base no Código de Ética e na Lei de Regulamentação da Profissão de 1993. Então, é importante que você entenda que esses princípios da profissão são norteados por essas duas legislações, Código de Ética e Lei de Regulamentação da Profissão. Nós já vimos isso aí, quais são as diretrizes do Código de Ética, já vimos também as diretrizes da Lei de Regulamentação da Profissão. Então, aqui, nós vamos, então, dar uma ênfase ainda maior acerca desses princípios aí da nossa profissão. Então, vamos lá. Nós temos aí alguns princípios que são os que precisam ser observados, são direcionamentos com base nos direitos e deveres do assistente social. Então, os princípios da profissão: ampliação da liberdade, a primeira concepção, tá? Concebida como autonomia, emancipação e pleno desenvolvimento dos indivíduos. Então, a nossa profissão ela é pautada na autonomia do indivíduo para que ele possa se emancipar e tenha um pleno desenvolvimento, se veja como sujeito de direitos. Então, isso aí, essa concepção aí, é um princípio que norteia a nossa profissão, né? Além também aí do aspecto 2, que é a defesa intransigente dos direitos humanos. Nós, assistentes sociais, nós defendemos os direitos humanos contra todo tipo de arbítrio e autoritarismo. Então, todo tipo de arbítrio e autoritarismo, ele é negado pela nossa, né? Nós não aceitamos nenhum tipo de autoritarismo. Por que nós não aceitamos? Porque nós fazemos aí uma defesa e aprofundamento e consolidação da cidadania. Então, nós defendemos a consolidação da cidadania como condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos e lhe permite participar da vida política. Então, a cidadania é o quê? É justamente a permissão de você participar da vida política, social e econômica de um país. Então, isso é cidadania. E também esse princípio ele está aí intrinsecamente ligado com o princípio da democracia. O que é a democracia? A socialização da riqueza. Então, nós precisamos ter a participação social na riqueza que é produzida pela classe trabalhadora. O outro princípio aí, o tópico 4, é a defesa da equidade, a equidade da justiça social. Então, que vai nos respaldar em um compromisso com a qualidade na prestação dos serviços, com competência profissional, articulando com outros profissionais, com outros trabalhadores. Então, esses 5 princípios aí, eles são fundamentais para você entender o compromisso enquanto direitos e deveres da categoria. O projeto ético-político que nós vamos debater aqui é aquele que Zé Paulo Neto, ele traz aí em uma bibliografia em 1999, que está dentro da nossa ementa, né? Então, o que é esse projeto segundo a concepção de Neto? É um projeto que indica a direção que uma sociedade ou uma categoria constrói para concretizar o que idealizou, o que sonhou e sonha. Então, o que é o projeto, em outras palavras? É a direção que a gente tem no nosso fazer profissional para a sociedade e a construção daquilo que a gente pensa para concretizar esse projeto ético-político tão sonhado pelo coletivo da categoria e que a gente não somente sonhou, como a gente sonha que ele se efetive. Na verdade, ele não está acabado, ele é um processo contínuo de construção. Então, como se relaciona o projeto ético-político?
Projeto ético-político, ele se relaciona aí na perspectiva de projeto coletivo, com as diversas particularidades e os diversos interesses presentes em uma determinada sociedade. Se nós formos ver aqui, esse projeto ético-político, ele se relaciona com as questões culturais, políticas e econômicas, que deve sim se articular com todo o contexto dos projetos coletivos. E como é que essa relação se dá? Como é que funciona? Os projetos coletivos, de maior abrangência são chamados de projetos societários. Então, nós vivemos na sociedade brasileira, então esse projeto ético-político, ele tem que ser olhado para uma sociedade, para esta sociedade brasileira, constitui-se também em um projeto macro. Por quê? Porque está dentro de um contexto maior, macroscópico, uma sociedade brasileira, com todos os seus brasileiros, que fazem parte deste contexto, desse cenário, que é a sociedade de um modo geral. No entanto, a gente pode perceber aí que esse projeto societário, ele tem aí duas perspectivas. Ele tem a perspectiva aí de transformação e tem a perspectiva conservadora. Então, é importante a gente entender aí, nós que estamos aí, temos essa visão crítica. O que é essa visão conservadora? O que é o conservadorismo? Então, vamos entender o que é o conservadorismo. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, na contemporaneidade, e a gente está vendo expresso isso aí em várias falas, em vários pensamentos ideológicos, políticos, sociais, econômicos. Então, o que é esse conservadorismo nessa sociedade que a gente vive contemporânea, ultra neoliberal? Então, vamos ver essas terminologias, esses conceitos. É importante a gente entender esse conceito aí para que a gente possa analisar esse cenário. Então, o conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais. Quais são as instituições tradicionais, se a gente for ver hoje? É a família. A família hoje, os próprios, digamos, comandantes da nação, eles têm a concepção de que família é aquela família do século, lá do início do século, no período lá do início ali da Idade Média, no início, aquela família formal, de cunho positivista, em que ela é o homem, a mulher, o pai, a mãe e o filho, em que a mulher é aquela que fica na cozinha, cuidando da cozinha, cada um tem seu papel. Só que na dinamicidade, na evolução dessa sociedade, a família hoje, ela não é só aquela pai, mãe e filho. A família é o contexto dos membros que moram, que agregam ali a responsabilidade compartilhada dentro de um domicílio. Então, a família não é aquela família tradicional, só que a ideologia conservadora não aceita de forma alguma esse debate. Então, coloco aí no centro aí as questões religiosas, os costumes, as tradições e convenções, só que é uma ideia conservadora, É a ideia de que você deve conservar essa instituição família, com base aí nos bons costumes, com base nas tradições, nas convenções. É como se eu não olhasse a evolução da sociedade e a minha percepção fosse aquela percepção de antigamente, do tempo do positivismo, Eu não aceito a questão homoafetiva, eu não aceito as orientações sexuais, Eu abomino todo e qualquer os costumes, que se dinamizam de sociedade para sociedade. Então, o conservador, ele não aceita eles não aceitam, ele é um tradicionalista, e os bons costumes são aqueles bons costumes em que na cabeça dele são os costumes conservadores, E isso eu trago também para a questão política, social, econômica, Então, ele enfatiza a continuidade, a estabilidade das instituições,
se opõe a qualquer movimento. Você vê aí, né, que os movimentos revolucionários, eles estão sendo combatidos, eles estão sendo aí combatidos, inclusive com armamento, inclusive com as milícias, né? Então, tudo isso aí é uma forma de não aceitabilidade da perspectiva transformadora, né? Então, o conservadorismo que existe no Brasil tem diversas semelhanças com o conservadorismo ocidental da América Latina, da América do Norte e até mesmo da Europa. Por quê? Porque todos eles têm como base a doutrina cristã, né? A doutrina cristã que apregoa as questões aí de formalidade, do que é o contexto familiar, social, né? Então, a questão aí, o centro são os determinantes cristãos, né? Então, isso é trago, inclusive, para os partidos políticos conservadores, né? Eles podem até ter opiniões divergentes entre si sobre algumas questões, mas o centro aí da discussão desses partidos políticos é essa ideia conservadora, né, da família, das questões sociais, políticas, né? Então, isso tem aberto um grande debate de duas frentes, que é a frente transformadora e a conservadora, né? Então, nós trazemos aí um vídeo para você ver o que é o conservadorismo, tá? Então, como se apresentam os projetos da profissão? É importante a gente ver esses 7 eixos aí que determinam aí os projetos da profissão, né? Como é que enxerga a profissão, né? Ele traz aí a autoimagem, né, de como que a gente vê essa profissão hoje a nível de Brasil. Quais são os valores que a legitimam, né? Quais são os objetivos? Isso aí está tudo composto aí nos critérios do nosso Código de Ética e na nossa Lei de Regulamentação. Quais são os requisitos, né, teóricos, institucionais e práticos para a gente exercer a profissão? Então, tudo isso aí são construídos, todos esses eixos aí, eles trazem a construção para um projeto ético-político para a coletividade. Nos colocando também enquanto coletivo, porque afinal de contas somos classes trabalhadoras, né? E como que se apresenta os projetos da profissão, né? Então, Zé Paulo Neto, aí nós trazemos aí enquanto eixo 8, né? Como que ele se apresenta? Ele se apresenta através da sua própria organização, que envolve quem? Envolve os profissionais em atividades, envolve as instituições que formam, a exemplo da que nós estamos estudando, envolve os pesquisadores, os docentes, os estudantes, todos os sindicatos, né, as corporações, né, as associações. Tudo isso, todos esses entes aí, ele traz a formação do projeto profissional, porque traz um debate para o projeto da profissão. Então, estão intrinsecamente relacionados nesse debate. E José Paulo Neto, como é que ele vê isso aí? É importante isso aqui, tá? Zé Paulo Neto, de 1999, ele traz aí o contexto de que o termo projeto ético-político significa exatamente o quê? Significa uma projeção coletiva, né? Então, a nossa projeção é para o coletivo, que envolve tanto as pessoas como a categoria e a sociedade, né? E daí, porque a ideia de um projeto, o projeto não é meu, não é seu, o projeto é para a coletividade, em torno de uma determinada valoração ética. Então, essa valoração ética, ela é direcionada, né? Daí o termo ética, ela traz aí suas raízes no Código de Ética e na nossa Lei de Regulamentação, né? Que está intimamente vinculada a determinados projetos para uma sociedade. Se está determinado para o projeto de uma sociedade, daí o termo político no seu sentido mais amplo. Por que o termo político? Não é o político partidário, mas é o projeto societário de uma sociedade, que está presente nessa sociedade brasileira e que se relaciona com quem?
com diversos projetos coletivos em disputas na mesma sociedade. Nós temos vários projetos coletivos em disputa. Nós temos o projeto coletivo da classe trabalhadora e nós temos o projeto político da classe burguesa. Então, esses dois projetos aí estão em disputa, né? E essa disputa aí, ela é importante a gente entender que aí o termo profissional, ele está expressando a particularidade de uma categoria. E a particularidade aí é a classe trabalhadora. Então, é por isso que é importante a gente entender o projeto ético-político da profissão. E entender significa o quê? Contextualizar. Como foi que ele surgiu? Então, ele não foi construído e ele nem está acabado. Ele não é uma construção passageira, ou seja, efêmera. A sua gênese, ou seja, o seu início, se localiza na segunda metade da década de 60, quando nós tivemos aí o 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que foi concebido aí como um Congresso da Virada. Por que Congresso da Virada? Porque os assistentes sociais se reuniram e debateram uma teoria. Qual é a teoria que a gente defende, que foi defendida nesse Congresso? É a teoria crítica, o materialismo histórico-dialético de Karl Marx, em que é em favor aí da classe trabalhadora. Então, é um debate que a gente traz aí, são projetos coletivos, né, diferentes. Na classe trabalhadora é um projeto de sociedade, enquanto que da classe burguesa é outro projeto. Então, esse debate aí é um debate que não acabou nesse Congresso. Ele é um debate que a gente vem aí enfrentando, recusando aí, né, esse conservadorismo que a gente vê na atualidade, aí arraigado no próprio gestor, aí nos gestores políticos, a gente vê o conservadorismo, inclusive em alguns, infelizmente, em alguns profissionais, porque eles colocam no centro a questão religiosa, a questão dogmática, mas não é o que a gente defende, né? Então a gente trago esse debate, principalmente o Conselho de Serviço Social, o Conselho Federal e o Conselho Regional, tem debatido muito essa questão do próprio conservadorismo, do conservadorismo no seio da sociedade no momento atual que a gente vive. Então, como foi que se deu aí o amadurecimento do projeto ético-político? A partir ele começou a tomar corpo real em 1990, quando aconteceu o quê? As profundas transformações na sociedade, que começaram a afetar a produção, a política, o Estado. Nesse momento aí, foi justamente o momento em que o modelo de acumulação flexível pelo neoliberalismo começou a se instalar. Por quê? Porque o neoliberalismo ele traz aí a perspectiva da privatização. Então, o Estado ele passou a ser um Estado em que, né, o mercado era mais importante. Então, a partir de 1990, nós temos aí o amadurecimento desse projeto ético-político, tá? E as ideias que ela vai trazer aí, o processo de construção, ele envolve o quê? Construção desse projeto ético-político. Ele traz aí articulação com os valores, com os saberes, com as escolhas teóricas. Então, em 1990, nós vamos ver aí qual é a nossa escolha teórica, prática, ideológica, política, ética, normatizações acerca dos direitos e deveres. Daí nós vamos trazer, então, nós vamos, assim, um avanço que a gente deu a partir dessa perspectiva aí do neoliberalismo. E as condições necessárias para desenvolver e aprofundar, quais foram as condições necessárias? As condições políticas, teve na luta pela democracia em 88, né? Então, em 88, com a Constituição de 88, nós tivemos aí um debate aí das condições políticas, né? Onde as aspirações democráticas e populares foram incorporadas e intensificadas, né? Na bandeira do serviço social. Em 1988, com a Constituição Federal de 88, e aí em 90, esse processo neoliberal, ele começou a se intensificar, né? O mercado era o mais importante, então nós precisávamos ter respostas, rebatimentos, né, para essa questão que estava ali se intensificando no momento, né? Então, trazemos outra
outro debate aí com relação ao projeto ético-político, que é um espaço legitimado na academia. Então, as academias, os cursos de serviço social, ele permitiu estabelecer uma interlocução com as ciências sociais, criar e revelar quadros intelectuais no conjunto da categoria, trazer um debate acadêmico, um debate sobre a formação profissional, no sentido de adequá-la às novas condições ali, em 1990, né? A grade curricular foi modificada, nós trouxemos outras disciplinas que correspondessem com esse projeto ético-político. Então, no interior da própria categoria profissional, novas modalidades, novas práticas interventivas, elas foram ressignificadas, novas áreas e campo, que vai ser o que nós vamos ver aí na parte 2, novas áreas e campo de intervenção foram emergindo, né? Novas áreas, novos nichos de mercado foram se tomando corpo, aí foram emergindo a partir de 1990. Né? Então, é importante também que você entenda aqui que o projeto ético-político está em construção, ele tem aí uma estrutura. Então, qual é a estrutura básica? Traga aí por Zé Paulo Neto. Qual é o núcleo central desse projeto ético-político? É o reconhecimento da liberdade como valor central. O outro aspecto é o compromisso com a autonomia e emancipação da população. No momento, o que é emancipar? É no momento que a população entender que a população, sobretudo a classe trabalhadora, que é ela quem gera riqueza. E, portanto, se ela gera riqueza, nós temos que lutar para que nós tenhamos aí um projeto societário que seja com igualdade social, que seja com justiça social. Então, esse é o núcleo central. E a dimensão política do projeto ético-político é se posicionar a favor da igualdade, ou seja, da equidade, o respeito à igualdade de direito, com justiça social, que essa justiça social não seja para mim, para você, mas que ela tenha um caráter de universalização, de consolidação da cidadania. Já vimos o que é cidadania lá atrás, né? Então, esse projeto aí se reclama radicalmente democrático, né? Nosso projeto ético-político, ele traz aí o contexto democrático. Por quê? Porque a socialização da participação política e a socialização da riqueza, que é produzida pela classe trabalhadora, e deve ser também, essa classe trabalhadora, ela deve ter a participação política, econômica e social nessa produção. Porque, afinal de contas, somos nós que produzimos aí essa riqueza. Então, do ponto de vista profissional, como é que é a estrutura básica do projeto ético-político? Ele implica o compromisso com a competência, e para isso eu preciso, meu amigo, minha amiga, ter aí a autoformação, né? Eu tenho que ter uma postura investigativa, buscando sempre aí o aprimoramento profissional através desses mini cursos. Inclusive, a nossa própria universidade dispõe desses cursos aí de aprimoramento profissional. E do ponto de vista, como é a concepção do projeto ético-político direcionado aos usuários? Prioriza uma relação sistemática com os usuários no tocante aos serviços oferecidos. É o compromisso do assistente social com a qualidade do serviço prestado à população, a publicização dos recursos institucionais, quais são as decisões, né, institucionais. Isso tudo tem que ser posto de forma democrática. Como que está se dando a participação dos usuários? Isso aí é um compromisso, né? Os usuários, eles têm que tomar parte, não só como recebendo um serviço, mas fazer parte na coletividade de um debate, de uma discussão, para o enfrentamento e a consolidação desse protagonismo. Então,
essa articulação aí com outros segmentos também, com as outras categorias, a exemplo, nós somos uma categoria que formamos aí um contexto de multiprofissionais, outras profissões, elas são importantes para interagir aí no âmbito das ciências humanas, então aí nós trazemos os psicólogos, os pedagogos, né, até porque dentro das instituições a gente tem esse debate, esse diálogo com outras profissões. Então, nós precisamos debater uma luta no contexto geral da classe trabalhadora. E os componentes aí que materializam o projeto ético-político? Nós temos aí as dimensões, né? A dimensão da produção do conhecimento, é importante a sistematização do conhecimento, das práticas da profissão, a dimensão político-organizativa, como é que se organiza a nossa profissão. Nós temos aí a organização com base no Cefes, nos CREs, na ABEPS, no Enesso, né? Todo esse conjunto aí, ele é um conjunto que traz aí uma perspectiva de um projeto de sociedade, com base num compromisso nesses princípios que a gente vem trazendo aqui. E a dimensão jurídico-política da profissão é todo o aparato, já está dizendo, dimensão jurídico-política é todo o aparato normativo que está contido aí no Código de Ética, na Lei de Regulamentação de 93, nas novas diretrizes curriculares do MEC, onde foram incluídas disciplinas, como vocês estão vendo aí, disciplinas, né? Então todo esse aparato aí, ele é um aparato jurídico-político de caráter abrangente. Então, é um conjunto de leis em que forma aí a ordem social da Constituição Federal de 88. E quais são que a gente traz aí os desafios impostos ao projeto ético-político-profissional? Nós vimos aí que o neoliberalismo, né, o mercado, ele vem trazendo aí várias, não é uma, são várias perdas que você mesmo deve estar sentindo na pele, as perdas dos direitos sociais, na questão trabalhista, na questão da aposentadoria, na questão dos benefícios, nas políticas sociais, você vê como é no sentido da empregabilidade, da remuneração, né? Tudo isso aí tem aumentado, você está percebendo, tem aumentado aí a miséria, né, de uma forma ampla, e o Estado tirando suas responsabilidades sobre o investimento nas políticas sociais. Esse é o maior desafio que os assistentes sociais hoje lutam, né, nos dias atuais. Então, essa questão da empregabilidade, né, tudo isso é um debate coletivo. Né? Então, é importante a gente contextualizar qual é o conceito de neoliberalismo. Então, o neoliberalismo é uma doutrina. Então, nós estamos aqui no momento capitalista neoliberalista. Então, o que é? É uma doutrina, né, que foi proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos na primeira metade do século XX. E aí nós temos aí o âmago da questão, né? É o quê? É um pensamento que ele traz aí o funcionamento, né, do mercado. Quem dita as regras é o mercado. Então, quanto menos, por exemplo, agora no período da pandemia, o mercado ditou aí as regras com relação ao consumo de EPIs, né? Então, quanto mais procura, né, maior o valor de mercado. Então, quem dita as regras de consumo e de valor na mercadoria é o mercado, de acordo com a lei da oferta e da procura. Então, não podemos deixar de entender que o projeto neoliberalista, ele surgiu aqui no Brasil, né, na década nessa transição aí, da Constituição de 88 para a década de 90, né, nesse processo aí, principalmente em 90, porque foi com Fernando Henrique que começou efetivamente a se dar o processo de privatização no Brasil. E que essa privatização, que é a venda das estatais,
E essa venda das estatais justamente é a venda para o mercado. E isso traz uma repercussão para a empregabilidade, para a remuneração, e cada vez mais, né, o desemprego traz uma série de consequências. Então, são conceitos que a gente precisa entender e, principalmente, a gente precisa contextualizar na perspectiva do que é esse neoliberalismo e, principalmente, sob a lente neoconservadora ou sob a lente conservadora. A gente vê aí que o posicionamento aí político, posicionamento social dos gestores que estão aí com as pastas principais de enfrentamento à questão econômica, social e política do país, eles têm pensamento conservadores. E o que é o pensamento conservador? É aquele pensamento arcaico, antigo, que não aceita transformação. E como é que ele combate? Com a polícia mesmo, a polícia militar, no enfrentamento, no embate ideológico, não tem aí um diálogo democrático aberto, mas tem uma postura de imposição autoritária do seu ponto de vista, daquilo que quer de fato implementar no país. E não tem compromisso com as questões democráticas, com a questão da cidadania e muito menos com a transformação da sociedade. E principalmente com a massa trabalhadora. Então, você vê aí que nós estamos vivendo um período de pandemia e que aí o que menos interessa é a vida. O que mais está explícito aí nos discursos, nos debates, é a questão econômica. Por quê? Porque o neoliberalismo, ele traz aí a importância do mercado. Quem dita as regras, o mercado é como se fosse realmente mais importante do que a própria vida. É o mercado que traz a vida, segundo a concepção desses neoliberais. E agora nós estamos vivendo um processo ainda de aprofundamento do neoliberalismo, que é o ultra, ou seja, é o novo liberalismo na forma aí de conservadorismo. Então, o neoliberalismo, o mercado, você vê aí que a maior destinação de recursos financeiros foi para a área dos bancos, foram para o mercado financeiro. Enquanto que para as políticas sociais, cada vez mais o enxugamento, cada vez mais o investimento tem sido assim em menor amplitude. Isso tem impactado nas respostas para a classe, para a massa trabalhadora. Você vê que até nesse período de pandemia, a gente aí vive no sufoco de hospitais que não tem leito, que não tem EPIs, que não tem uma série de coisas. Então, repercute em quê? Esse neoliberalismo na classe, na sociedade. Então, são dois projetos aí, são dois projetos societários. É o de transformação dessa sociedade e de emancipação dessa sociedade e também o projeto neoliberal da classe burguesa. Cada um dos dois vive aí uma disputa. Uns, a classe burguesa quer se perpetuar, cada vez mais enriquecer. Imagina você, hoje um salário de um político, uma pessoa da esfera aí, judiciária é 60 mil, em detrimento da classe trabalhadora. Então, querem se perpetuar para quê? Para manter o lucro permanente. Então, esse é um projeto de sociedade que está em disputa. E é isso que a gente combate, porque a gente quer uma sociedade igualitária, com justiça social, com equidade. Então, um ponto que a gente traz aí para reflexão é o seguinte, que a vitalidade desse projeto, trago aí por Marilda Yamamoto, na sua biografia de 1998,
ela diz o seguinte, que esse projeto ético-político, ele encontra-se estreitamente relacionado à capacidade de adequá-lo aos novos desafios. Nós temos que adequar esse projeto ético-político aos novos desafios desta conjuntura, né? Como é que nós vamos sair? Como é que a gente vai avaliar essa conjuntura daqui a pouco? Né? Então, nós temos que reconhecer as tendências, como que vai ser as tendências dos processos sociais, né? De modo que se torne possível a qualificação. Nós vamos precisar, a partir dessas novas tendências dos processos sociais que vão emergir nesse momento aí, nessa saída de pandemia, nós vamos precisar, então, ver de que forma vai se dar a qualificação para o exercício e também para a formação profissional. Né? Para que rumo nós vamos andar? Então, Yamamoto, ela traz esse contexto aí, ela traz essa reflexão para a gente. Então, tudo que a gente reflete, tudo que a gente traz aqui, nós trouxemos aí o pensamento de Zé Paulo Neto e também de Yamamoto. Então, o que a gente contextualiza não é com base do que eu acho, que eu penso. A gente contextualiza com base nos autores, né? Na pesquisa traga por esses autores. E pesquisa é ciência, então vocês estão aí num processo de iniciação científica e que precisam sair do senso comum para refletir essa sociedade, como é que se dá nesse contexto ultra neoliberal e conservador. Né, que coloca aí o centro da discussão ultraconservadora, né, como a família, aquela, né, que é a família boa, que a mulher é boazinha, que a mulher não pode se rebelar contra o marido, não pode estar no mercado profissional de trabalho, porque ela depende do marido, o papel dela é do ser do lar. Esse é o contexto e o debate que essa categoria aí conservadora traz, né, nessa perspectiva que é ultra neoliberal e conservadora, que é o contexto que a gente vive atualmente. Eu trago para vocês aí também, para entenderem aí, sempre cai em prova, né, essas questões aí que eu trago para vocês, eu trouxe no aspecto mais geral, mas eu trouxe também um mapa mental. Então, estudem aí esses mapas mentais aí acerca o que é o projeto ético-político, o nosso famoso PEP, esse PEP aí tão discutido e tão debatido que está em construção. Então, no vídeo que nós vamos ver, no próximo vídeo, a parte 2, vai tratar dos espaços socioocupacionais na perspectiva de defesa desse projeto ético-político. Então, é um projeto que nós, assistentes sociais, temos o dever e o direito de defender, com base no Código de Ética e com base também na nossa Lei de Regulamentação de 1993. E você, quando se formar, com certeza você também, assim como nós, assistentes sociais, nós defendemos e você também vai defender esse projeto ético-político, até incorporando, conhecendo outras tendências, porque daqui a 4 anos nós vivemos numa sociedade dialética, então daqui a 4 anos, com certeza, outros conceitos a partir dessa pandemia vão emergir, e com certeza você vai fazer parte desse debate. Ok? Então, aqui eu finalizo, meu muito obrigada. Não esqueça aí do meu e-mail, não esqueça de me acompanhar no Facebook, no Instagram, porque eu trago sempre muitos textos, muitos debates aí no Instagram, para que a gente possa estar socializando com o corpo discente. E essa interação é extremamente relevante.